Bom dia, gente. Bom dia a todos. Gente, eu estava aqui pensando comigo, pensando com os meus botões, que nem diz o ditado. A pergunta que não quer calar. Será que o Bolsonaro, esse presidente que aí está, e os empresários brasileiros, principalmente os empresários da região sul e sudeste desse país, será que eles realmente odeiam o nordestino ou estão sentindo falta da presença do nordestino dentro de suas empresas? Porque de repente me bateu essa pergunta, essa curiosidade. Porque no meu ponto de vista, na gestão do Lula, no mandato do Lula, o Lula desafogou as metrópoles brasileiras, justamente fazendo com que o nordestino possa viver na sua localidade, na sua região onde você nasceu, onde ele nasceu. E isso fez com que desafogasse as metrópoles, as empresas, as capitais, com a falta dos nordestinos. Então acho que o empresário está sentindo falta da gente. Porque se eles não gostassem mesmo da gente, eles poderiam torcer que desse certo para que a gente fique em nossos lugares, onde a gente nasceu, na nossa terra natal, para que eles não estejam olhando para a nossa cara. Então fiquei me perguntando. Agora, o nordestino bobo, que ainda está nas capitais da região sul e sudeste desse país, que ainda está no fundo das empresas, prestando serviço para esse povo, é que não perceberam a mudança que o Nordeste teve, a mudança que o Lula fez no nosso Norte e Nordeste brasileiro, que até então era considerado a banda podre desse país, que a gente só servia para prestar serviço para eles. É como se fosse mão de obra escrava, só falando sim senhor e não senhor para eles. Hoje não, a gente pode viver na nossa terra natal. Agora, esses nordestinos que aí ainda estão nas capitais de 25, 30 anos lá, sem nem ter condição de vir passear aqui, não perceberam isso, não perceberam essa mudança. Poucos aqueles que podem vir passear aqui, quando chegam, se assustam, porque eles percebem que mudou a coisa, eles percebem que não tem mais fome, que o povo melhorou de vida, seus familiares que até então passavam fome, não tinham voz altiva para olhar olho no olho com qualquer ser humano e trocar uma ideia de igual para igual. Hoje ele percebe que quando ele chega aqui, menino de 8, 10 anos troca uma ideia olhando no olho dele, sem ter medo de nada, sem baixar a cabeça, sem ter aquela timidez no olhar. Então quando ele chega, ele se assusta. Só que ele não quer admitir que os parentes dele aqui no Nordeste vivem melhor do que ele em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no estado de Minas. Ele tem vergonha de admitir. Então ele fica dando uma de que pode lá em São Paulo para viver de aparências. Ele não admite que a vida dos parentes dele aqui no Nordeste melhorou. Aí, como ele não entende nada de política, simplesmente nada, ele não entende o porquê que a vida dos parentes deles melhorou aqui no Nordeste. Pois eu lhe digo, foi simplesmente nosso presidente Lula que proporcionou isso pra gente. Fez a distribuição de renda, tirou dos megas empresários das capitais, da região sul e sudeste, e distribuiu aqui para o Nordeste, que até então não tinha vez. Mas vocês não querem admitir isso. Então fica a dica para você, empresário brasileiro, que não gosta de nordestino, para você, presidente brasileiro, que odeia nordestino. Faz com que a gente fique aqui, cara, na nossa terra. Só assim vocês não estão vendo a cara da gente o tempo todo. Porque do jeito que estão fazendo, vai acabar as futuras gerações voltar para São Paulo de novo para mendigar emprego.
Eu, no meu ponto de vista, hoje os nordestinos que ainda estão em São Paulo prestando serviço para vocês, deviam boicotar as empresas de vocês. Deveriam vir embora para deixar vocês sem ter mão de obra. Porque se o pobre brasileiro, o trabalhador brasileiro, precisa das grandes empresas, as empresas precisam mais ainda do trabalhador. Porque sem o trabalhador nada funciona. E o trabalhador nordestino, que aqui está no Nordeste, aprendeu a viver sem depender de patrão. Essa é a grande diferença. O trabalhador nordestino que aqui está vivendo no Nordeste não precisa de patrão. Ele aprendeu a viver sem depender de patrão. Diferente daquele que ainda está nas capitais. Se ele perde o emprego, ele entra em depressão, não sabe fazer outra coisa, não sabe se mexer a não ser receber ordens. Sim, senhor, não, senhor. Simplesmente assim. Com o Lula, não. Ele deu uma oportunidade para a gente, distribuiu renda, e a gente investiu numa coisa e em outra, e a gente aprendeu a se virar com a pequena oportunidade que ele deu para a gente, de pelo menos encher a barriga da gente 2 vezes por dia. A gente passou a pensar. E com esse pensar, a gente aprendeu a fazer a diferença. Hoje a gente aqui não depende de patrão, não. A gente se vira e se vira muito bem, obrigado. Então fica parecendo que esse povo não nos odeia, pelo contrário, sente a nossa falta. Sente a nossa falta nas capitais. Para que eles joguem na nossa cara, cabeça chata, baiano, Paraíba, que a gente sofra esse tipo de preconceito. Por cara até mais desinformado do que a gente aqui. Porque eu particularmente eu garanto que eu não sou tão desinformado assim não. Mas já sofri sim preconceito nas capitais. Já sofri sim preconceito em São Paulo. Sofri. Porque até então eu saí daqui sem conhecer nada, sem ter oportunidade de nada. Eu queria apenas sobreviver. Então cheguei lá, sofri preconceito pelo meu sotaque, pela minha cabeça, pelo meu tamanho, por não estar na minha terra, por ter que estar na terra alheia. Que não é para ser alheia, é Brasil, era para a gente ser respeitado. Mas para os ordinários que não têm visão, para o egoísta, tudo que você sai do seu estado e vai para outro, você já sofre preconceito. Então fica a dica. Presidente, se você odeia a gente, faz com que a gente não saia do nosso estado para migrar para estado da região sul e sudeste. Ou então, divide o país em 2. Fala, não quero governar o Nordeste. Governa sul e sudeste, para aqueles que te elegeram, para aqueles que acreditam no burro, que acreditam no presidente